galerinha do quarto ano, bem-vindos à nossa quinta aula de Estudos Paraenses. Essa é a nossa última aula de conteúdo, tá? Ou seja, é a última aula que a gente vai ter antes da revisão para sua prova, certo? Então, a gente tá falando, né, um pouquinho sobre, começou a falar um pouquinho sobre a história do Pará, né? Já entendemos como é importante estudar a história do nosso estado, por que é importante a gente estudar, né, o que aconteceu lá no nosso passado, tá? A gente já sabe que a nossa sociedade, né, o mundo em que a gente vive hoje, ele só é o que é hoje porque tem muita história lá para trás, né? E a gente precisa ir entendendo ela de pouquinho em pouquinho, né? Então, já que a gente está falando de Pará, né, nossa matéria é Estudos Paraenses, então a gente precisa entender um pouquinho da história do nosso estado. Tá bom? E aí, a partir dessa aula, a partir deste conteúdo aqui, que a gente vai continuar aprofundando um pouquinho mais, mas lá na nossa quarta avaliação, tá? A gente começa a entender quem eram as pessoas que viviam aqui. Sim, antes da chegada dos europeus, certo? Então, você vai abrir o seu livro lá na página 78, tá? Página 78, capítulo 13. E o título do capítulo é justamente esse: quem são os povos indígenas? Tá? Então, a gente vai começar a tratar dos primeiros habitantes da nossa região, né? Os primeiros habitantes do Brasil eram os povos indígenas. E eles habitam, né? Falando aqui de Amazônia, falando aqui da nossa região, eles habitavam a Amazônia há muito tempo, muitos anos. Habitavam não, né? Habitam. Se a gente fala habitavam, parece que não tem mais nenhum. Mas a gente vai ver até o final da aula que ainda existem muitas tribos, né? Muitos povos indígenas aqui pela nossa região, certo? Então, eles habitam a nossa região, habitam o Brasil, habitam a Amazônia há muito tempo, né? Antes de qualquer um dos outros habitantes atuais, né? Europeus, asiáticos, né? Nós que descendemos dessa mistura toda, antes de tudo isso, os indígenas já viviam aqui, né? E eles tinham o próprio jeito de viver, de falar, né? De tratar uns aos outros, ou seja, eles tinham uma cultura própria, tá? Muito diferente da cultura que a gente vê hoje, né? Que a gente chama de cultura brasileira. Mas a cultura indígena, ela tinha características muito próprias deles, certo? A gente começa pensando como que a nossa região foi habitada. Você sabe que a Amazônia faz parte do Brasil e o Brasil está no continente americano, precisamente aqui na América do Sul, tá? E uma informação interessante: os primeiros habitantes do continente americano não são de fato americanos, né? Como assim, professora? É isso mesmo, eles vieram de outros lugares, certo? E aí não tem uma resposta definitiva, assim, né, para essa pergunta que está aí na tela para vocês: como a América foi habitada, tá? Mas algumas teorias, né, e depois de muitos estudos, os pesquisadores acreditam que os seres humanos eles podem ter chegado aqui no continente americano de duas maneiras. Primeiro, já se sabe, né, por estudo, por análises lá feita por arqueólogos. Lembra? Nós falamos sobre arqueologia, nós falamos sobre o trabalho dos arqueólogos, que são aquelas pessoas que usam justamente, né, aquelas pistas lá, né, o que os povos antigos deixaram para trás, e aí quando a gente encontra, a gente tem a possibilidade de compreender como que aquelas pessoas viviam. Então, baseado nesses estudos, a gente já sabe com certeza que o ser humano ele surgiu e começou a se organizar ali onde fica atualmente a África. E dali ele foi se espalhando pelo resto do mundo, certo? Então, como a África, né, fica ali perto da Europa, da Ásia, fica bem no meio, então é fácil a gente entender como que o ser humano foi parar na Europa, na Ásia. Mas e na América, né? Lembra, as Américas, elas só foram descobertas assim, né, para todo mundo saber que elas existiam lá no século XVI, 1500, 1498, né, com a chegada do Colombo, e aqui no caso no Brasil em 1500. Então ali, final do século XV ainda, início do século XVI, mas muita coisa já tinha acontecido antes. E não se esqueça,
quando os europeus chegaram aqui, né, na América, já existiam pessoas vivendo aqui. Já existiam sociedades inteiras que estavam organizadas já, né? Tinham a sua própria cultura, tinham a sua própria maneira de viver, de se relacionar. Nem sabiam da existência da Europa, assim como a Europa também não sabia da existência do continente americano. Mas como que essas pessoas chegaram aqui? Como que os antepassados dessas pessoas que já estavam aqui quando os europeus chegaram, né, chegaram até a América? E aí tem duas maneiras. Uma delas diz que eles chegaram a pé, tá? Eles a pé, eles andaram de lá até aqui, exatamente, tá? Então seria a pé. Por quê? Porque durante um período na história, né, da Terra, a Ásia e a América elas estavam interligadas. Daqui a pouco eu vou te mostrar um mapa para a gente entender melhor, tá? Mas durante o período aí ali da Era Glacial, tá? Um pedacinho de terra ali entre a América e a Ásia ficaram unidos por conta do gelo. E aí dava para passar a pé, caminhando por cima dele, certo? Depois, com o derretimento desse estreito, né, como era chamado Estreito de Bering, não tinha mais como fazer, né, essa passagem a pé, tá? Então, você acha que alguns homens, durante esse período, enquanto elas estavam ali juntas, né, interligadas, quer dizer juntas, tá? Então, alguns homens, algumas pessoas aproveitaram, procurando, né, local para viver, onde tivesse comida, né, e tal, foram andando e acabaram atravessando e se mudaram para a América. A segunda, né, outra maneira seria de barco, tá? De barco como? Alguns homens, algumas pessoas teriam se aventurado de barco da Ásia e atravessado o Oceano Pacífico até a América, precisamente a América do Sul, né? Aqui a nossa região, e teria se fixado ali, certo? A gente não tem certeza de qual das duas, né, maneiras o ser humano chegou. Se de repente não foi, pode não ter sido nenhuma delas, pode ter sido também as duas, né? Durante um período de tempo, uma parte foi a pé e outra parte foi de barco, né? Enfim, pode ter sido as duas também, né? Não é descartável isso. Mas se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que os primeiros habitantes americanos, na verdade, vieram da Ásia, tá? Então, vamos ver o mapa? Ó, dá uma olhadinha nesse mapa. E aqui a gente tem um mapa que mostra pra gente exatamente como que seriam essas prováveis, né, rotas do ser humano para a América. Aqui o 1 é a primeira rota, que é a pé, tá vendo? E o 2 é a rota de barco. Então, bem aqui a gente tem a África, tá vendo? A África, que seria a origem, né, da onde que o ser humano surgiu. Quando ele vai para a Europa, ele só faz subir o continente, ó, tá vendo? Chega rapidinho, né? Se espalha. A Ásia também, certo? Está conectada aqui à África, então é fácil de chegar, né? Pode descer para cá, para onde era a Oceania, certo? A Oceania também, que só vai ser descoberta para o resto do mundo um pouco depois das Américas, tá? Mas é fácil entender porque são próximos esses locais, né? São relativamente próximos, então o ser humano podia perfeitamente caminhar e sair, né, povoando esses lugares. E aí a primeira rota que eu falei para vocês agora, que teria sido a pé, o ser humano teria saído da África. Claro que isso não foi do dia para a noite, né? Não foi assim, o ser humano de repente acordou com vontade de sair caminhando por aí. Não, isso levou muito tempo, tá? Levou séculos, séculos, né? As pessoas, elas eram motivadas a se mudar e buscar outros lugares para viver por necessidade, tá? Necessidade de comida principalmente, né? Abrigo, porque não tinha ali mais no território onde eles estavam, então eles iam caminhando até achar um local que eles achassem seguros, tá? Então o ser humano saiu da África, da Ásia, tá? E já vivendo na Ásia ele passa por aqui, tá vendo? Ele vem por aqui. Esse aqui foi o que eu te falei, esse aqui é o Estreito de Bering, tá? Essa partezinha bem aqui, tá vendo? Seria a parte que ficou congelada durante um tempo. Então, como ela ficou congelada, ó, dava para passar por aqui, porque estava congelado. Aí era só atravessar daqui da região onde é a Sibéria, bem aqui, e atravessou pelo Alasca. E daqui foi descendo para as outras regiões da América, né? Foi habitando aí as outras regiões da América, tá? América do Norte, América Central, América do Sul. Essa é a primeira, como é que a gente chama? A primeira teoria, né? Vamos dizer, essa primeira teoria de como o ser humano teria chegado até a América,
certo? A segunda teoria diz o seguinte, que o ser humano aqui pela região, né, da Ásia, Oceania, porque essa região aqui ainda era considerada também parte da Ásia, por aqui, tá? Veio, desceu para cá, para este continente, e daqui, através das muitas ilhas que você tem por aqui pelo Pacífico, cada pontinho que você tá vendo bem aqui, tá vendo? Aqui tem ilha, tem muitas ilhas. Então ele pegou, depois de ter aprendido a construir barcos, né? Foi o principal meio de transporte dos seres humanos durante muito tempo, durante séculos, tá? Vai e atravessa o Oceano Pacífico até chegar aqui na América do Sul. Certo? Então, aqui a gente tem a ideia, tá? Das duas teorias aí de como o ser humano, das prováveis rotas que o ser humano pegou aí para chegar nas Américas e ocupar as Américas, ocupar inclusive a nossa região que tá bem aqui, ó, na América do Sul, eu vou marcar para te também, tá bem por aqui, a região amazônica, certo? Então, a ideia, vamos dizer assim, né? A forma de pensamento, né, segundo os estudiosos, seria que o ser humano chegou à América desta maneira, né, de uma dessas maneiras. As duas maneiras são possíveis, tá? Como eu te falei, pode inclusive ter acontecido das duas, né, terem ocorrido, vai saber, tá? Mas teriam sido dessas maneiras, certo? Voltando para cá, essa imagem dessa página aqui é a mesma da página 79, que está no teu livro. Tá? Dá uma olhada aí. Aqui, onde você está vendo as partes em verde, tá? São onde ficam os principais sítios arqueológicos do Pará. Só para te lembrar, o que é sítio arqueológico, professora? São aquelas partes, né? Aqueles locais em que se descobrem artefatos, em que se descobrem, né, aquelas pistas dos povos do passado, e aí se pesquisa, tá? Pode-se fazer escavação, se pesquisa ali para entender como as pessoas viviam. E os principais sítios arqueológicos, ou seja, os principais locais onde se encontraram pistas sobre os povos que viveram aqui no nosso estado no passado, ficavam justamente próximo aos rios, tá vendo? Ó, toda essa parte que está em verde aqui no mapa, tá? Se você tiver no seu livro, você pode olhar também, certo? Seriam onde ficavam esses sítios arqueológicos. E aí, os historiadores dividem, né, o nosso passado aí, passado ameríndio, é porque é o passado antes dos portugueses chegarem, tá? Dos europeus chegarem. Então, seria aquela parte do passado onde os indígenas viveram, né, sem a perturbação, vamos dizer assim, dos europeus, tá? Então, você tem o período paleoíndio, que é de 48.000 a 8.000 a.C., arcaico, de 8.000 a.C. a 1.000 a.C., e o formativo, que é o 1.000 a.C. a 1.500 depois de Cristo, certo? Que aí encerra em 1.500, porque em 1.500 é quando os europeus chegam aqui na região da América do Sul, certo? Isso aqui é só para a gente ter informação, tá? Então, os primeiros europeus, e aqui a gente tem uma história interessante, os primeiros europeus eles vão chegar aqui por volta do final do século XV, 1498, né? E para cá, para nossa região, mais ou menos por 1500, tá? Então, os primeiros europeus, quando eles chegaram à América, eles pensaram que eles tinham chegado em outro lugar, né? Eles pensaram que tinham chegado na Índia. Por quê? Porque o objetivo da expedição deles era chegar nas Índias, tá? Justamente porque tinha um comércio muito forte lá, com produtos bem caros, então tinha um interesse financeiro aí muito grande, tá? E aí eles juravam que tinham chegado nas Índias, certo? E por causa disso, eles passaram a chamar os habitantes das Américas, né? Os povos nativos que eles encontraram aqui, de índios, porque eles pensavam que estavam na Índia. Mas eles não tinham esse nome, essa nomenclatura de índios. Quem deu, né, foram os europeus, tá? E aí, posteriormente, a gente passa a chamar de indígenas, né, para não ficar assim, não tão parecido com Índia, certo? Não fazer menção à Índia, já que esses povos não eram, né, da Índia, eram daqui, da região da América. Mas cada povo tinha a sua própria nação, a sua própria cultura, né? Não eram todos iguais, não como os europeus imaginavam, certo? E aí, a gente precisa deixar uma coisa bem clara, né? Que existem povos indígenas. Botei assim mesmo no plural, ó. Tá vendo? Tem o S, povos indígenas. Por quê? Porque existe mais de um, gente. Quando a gente fala
de povos indígenas, nós não estamos falando de um único povo, nós não estamos falando de uma única cultura. Existem muitas nações indígenas, muitas mesmo. E já existiram muito mais aqui na nossa região, tá? No Brasil inteiro, então, nem se fala, tá? Então, hoje no Brasil, vivem mais ou menos, né, mais de 200 povos indígenas diferentes. Sim, cada um é considerado como um povo indígena diferente, porque sua origem é diferente, tá? Então, eles têm os próprios costumes, eles se veem de formas diferentes uns dos outros. Vê, todos esses aqui são indígenas brasileiros, mas eles são de tribos diferentes. Vê como a característica física muda? Vê como o jeito de se vestir, os aparatos é diferente? As cores que eles usam, as pinturas, os adereços são diferentes? Não são todos iguais, não são todos das mesmas nações indígenas. Por quê? Porque são vários povos indígenas no Brasil. Você sabia, por exemplo, que no Brasil se fala mais de 180 línguas? A nossa língua oficial é a língua portuguesa, tá? Que é a falada pela maioria dos brasileiros ali por conta da colonização com os portugueses. Mas existem as línguas indígenas, né? E as línguas indígenas são muitas, porque cada povo vai ter a sua língua original. Então, muitas tribos, elas gostam de ensinar para as suas crianças, né? Para os seus descendentes as suas línguas originais, que é para eles não perderem, né, como é que a gente diz? A sua cultura, tá? No estado do Pará, nós temos vários povos indígenas. Essa imagem está para vocês lá na página 82, tá? Nós temos vários povos indígenas, muitos deles vivem nas cidades. Você tem indígenas que moram nas cidades grandes sem problema nenhum, mas grande parte deles vivem nas reservas indígenas, tá? Que são as terras reservadas, como o próprio nome já diz, né? Separadas para essas nações indígenas, para esses povos indígenas, para que ali eles possam crescer, para que ali eles possam cuidar da terra, né? Infelizmente, essas terras são muito cobiçadas por outras pessoas, então os indígenas já perderam tanto lá atrás com a chegada dos portugueses, e ainda hoje você tem gente gananciosa, né, que quer a terra ali do índio. Então você tem muitas questões hoje com essa disputa aí pela terra, porque os indígenas brigam mesmo, né, para não terem que sair das suas terras, para que ali eles possam ter os seus costumes preservados, a sua cultura preservada, tá? Então aqui a gente tem só no Pará, isso é só no Pará, a gente não tá nem falando da Amazônia toda, só no nosso estado, 39 reservas indígenas, tá? Espalhadas aí pelo estado. Algumas são maiores, outras menores, mas todas elas você vai ter alguém interessado, né, vamos dizer assim, em explorar. E isso acaba causando perigo para a manutenção da cultura desses povos, certo? Meus amores, como eu te falei no início, essa aqui é a nossa última aula de conteúdo, então presta bem atenção aí no teu exercício que você tem que fazer, certo? A gente se vê na nossa aula de revisão. Estuda para fazer a tua prova direitinho, beleza? Tchau!